Desejo falar sobre a unidade da igreja e existe uma história que possui um fundo de verdade aplicável a nós como igreja. Conta-se que em uma fazenda havia uma grande criação de mulas. No entanto, nas matas ao redor dessa fazenda também haviam muitos lobos e estes por vezes atacavam em bando as mulas durante certa hora da madrugada, enquanto elas estavam descansando, cada uma em seu lugar de costume, não conseguindo elas se defender. As baixas eram muitas e contínuas. Após inúmeras perdas, elas convocaram um ajuntamento para pensarem em como se defenderiam dos ataques dos ferozes lobos. Foi então que veio a ideia de, durante esse período do ataque dos lobos, elas se juntassem e formassem um círculo com suas cabeças para o centro e as patas traseiras para o lado de fora do círculo. E assim passaram a fazer. Não correram mais desesperadas, sozinhas, mas à medida que os lobos chegavam, eram combatidos com os coices das mulas, e as mortes cessaram. O sentido dessa história é que, unidas, elas se ajudavam mutuamente contra o maior perigo. Isoladas, eram presas fáceis para os lobos. Não há maior direcionamento para a prática da união e unidade e o desenvolvimento dos mesmos do que o que as Escrituras nos oferecem como ensino. Unidade é um ensino claro na Bíblia Sagrada, justamente porque unidade identifica e protege aqueles que a compõem. Ironicamente, unidade é um, e quando olhamos para a igreja, somos muitos. Mas essa é a maravilha da operação de Deus para que a unidade aconteça na diversidade da igreja da qual nós fazemos parte. Para a gente compreender melhor isso, temos a oração de Jesus Cristo ao Pai no momento que antecede a grande dor da cruz, quando ele entrega a Deus toda a sua missão completada. Ele fala desse fechamento como agradável a Deus, porque foi de acordo com o plano eterno dele. E no que consistia o plano de Deus, no que isso significava? Consistia em resgatar o pecador da condenação que o pecado lhe proporcionava de forma eterna. A condenação era eterna, mas o resgate também foi eterno. Nessa obra de libertação, Jesus tira do mundo aqueles que pertencem a Deus por meio da promessa de redenção cumprida ali na cruz do Calvário. Esses que são resgatados ao longo do tempo não são mudados de seus lugares de residência, mas permanecem no mesmo lugar, porém ocorre uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, onde passam a viver em concordância com a vontade do seu resgatador. Por isso que Jesus afirma lá em 17:11 de João, que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, uma referência a Deus. Assim, em sua oração, Jesus fala com o Senhor Deus que preserve não somente os discípulos daqueles dias, mas todos os que ele resgatar do mundo, o mundo pecado, ao longo do tempo. No verso do capítulo 17, verso 20, ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Mas Jesus não estava falando de uma proteção de seus redimidos de maneira que vivessem isolados. Ele estava direcionando a sua oração a Deus Pai de uma maneira que este, guardá-los do mundo, envolvesse as ações desses resgatados em favor uns dos outros, numa vida comum e para a glória de Deus. De que maneira? Os resgatados permaneceriam no mundo como pessoas que contribuem moralmente, com justiça, retidão, com testemunho, boas obras e por aí afora. Eles continuariam no mundo pessoas, mas já não vivendo da mesma maneira que elas vivem em todas as suas atitudes. Seria um povo que neste mundo estaria a serviço daquele que o criou e resgatou. Jesus está falando que essas pessoas espalhadas por bairros, cidades, países e mundo teriam algo em comum que os ajuntariam em uma mesma forma de viver. Todos foram salvos por Jesus Cristo e tornaram-se servos de Deus. Jesus está afirmando em sua oração
que esse povo não viveria sozinho, não viveria isolado, não viveria afastado de tudo e de todos, mas servindo a Deus e servindo-se mutuamente. Essa seria a sua nova forma de vida. Jesus então ora a Deus que os mantenha unidos nesta terra. Para isso, a oração de Jesus Cristo pede ao Pai, lá no verso 11 de João, capítulo 17, a segunda parte, que os guarde no nome dele, ou seja, no poder do próprio Deus, para que este povo resgatado seja um, como um é o Pai com o Filho. Isso nos lembra que a unidade não é coisa originada aqui na terra, mas começa no céu com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Lá, bem no começo de tudo, Gênesis 1, podemos perceber sinais claros da unidade da Trindade na criação e fundamentação de todas as coisas. Diz lá, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. E um pouco mais adiante, o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A prática do isolamento e distanciamento é fruto do pecado e, portanto, em sua maioria, um ato egoísta do ser humano. No verso 21, Jesus volta a interceder pela unidade de seus filhos, mas sempre tendo em referência a unidade entre ele e Deus Pai. Se eles discordassem, ou seja, Jesus e Deus, a redenção não ocorreria. A unidade da Trindade, inclusive o Espírito Santo, ela é sacrificial. É assim também no meio dos redimidos por Cristo. Quando o ajuntamento não te custa renúncias, você poderá ainda não ter aprendido sobre a unidade da igreja pelo poder do Espírito Santo. Importante destacar que nesse verso 21 do capítulo 17 de João, Jesus deixa claro que essa unidade se manifestará por fim como testemunho de que somos salvos por Cristo, o Messias enviado por Deus. Lendo o verso 22, o discurso oratório de Jesus é o mesmo: para que sejam um, como nós o somos. Nós, obviamente, ele e o Pai. Por fim, Jesus sela essa necessidade de unidade para que este corpo possa sobreviver de maneira autêntica, ou seja, Cristo vivo em minha vida e Deus em Cristo, ou seja, Deus em Cristo juntos no caminho para a cruz, para que o mundo, os não cristãos, possa perceber o amor de Deus em ação, tanto para com o Filho dele, que vai para a cruz, como também para conosco, os resgatados nessa obra de Cristo na cruz. Esse resgatar do mundo pecado por Cristo nos permite viver no mundo, mas agora seguros como filhos de Deus. Em Filipenses 2,15, Paulo ressalta muito bem esse sentido, dizendo o seguinte, abre aspas, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros ou astros no mundo. Essa realidade da unidade dos filhos de Deus se torna visível através, então, da igreja. Ela passa a ser o ajuntamento dos salvos. Resgatada por Cristo, ela torna-se a representação de Deus no mundo. Por isso que a unidade da igreja vai glorificar a Deus. Efésios 2 diz que este povo é habitado por um único Espírito Santo, ali em 2,18. Paulo complementa em 1 Coríntios capítulo 11, verso 4, dizendo que neste corpo de salvos, ou seja, nessa unidade, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Efésios 2,19 nos distingue afirmando que somos da família de Deus. E finalmente, Efésios 4, de 4 a 6, nos consola como unidade de Deus, colocando as bases dessa unidade. Há somente um corpo, há somente um Espírito Santo, há somente um Senhor Jesus Cristo e há somente um Deus e Pai de todos. Contudo, meus irmãos, temos implicações por fazermos parte deste corpo onde Deus nos colocou. Vamos lá.
pelo próprio exemplo do Senhor Jesus, devemos cuidar uns dos outros. Esse é um mandamento amplamente repetido no Novo Testamento. Assim como você lava suas mãos, seu corpo todo, você se alimenta, se cerca de elementos necessários para a sua sobrevivência, você precisa olhar para o seu irmão como membro desse corpo e ajudá-lo em suas necessidades, sejam elas quais forem. Também precisa atentar para a verdade de que quando Jesus te tirou do mundo pecador, te salvou e te permitiu ser aceito por uma igreja que o representa, ou seja, representa Cristo aqui nessa terra. Então você foi ligado por Cristo ao corpo da igreja, o qual também é chamado de corpo de Cristo. Por tudo isso, desprezar a vida comum da igreja, não se importando com seus cultos ordenados e organizados, pré-estabelecidos, é desprezar Cristo e aqueles pelos quais Cristo morreu. Pode estar presente sentimento de orgulho e às vezes até egoísmos. Pode estar sinalizando que você não compreendeu o significado de corpo e que você não precisa dele, e ele sim precisa de você. Precisa também saber que a igreja, em seu serviço a Deus através de seus membros, é um meio de bênção para os mesmos, com seus ensinos, com seus ensinadores preparados pelo Senhor. Precisa saber que cultuar como igreja é mais do que uma vontade, é um ato prioritário de obediência por parte daquele que verdadeiramente creu em Jesus Cristo. Os cultos são fortes meios pelos quais Deus também opera a edificação da sua igreja. O viver como parte da comunidade dos salvos implica em amar como Cristo amou, um amor sacrificial, altruísta, onde, em grande parte das vezes, meus desejos pessoais, as coisas que mais gosto, minhas escolhas, as minhas preferências, são colocadas em segundo plano por amor a Cristo e o seu corpo. Tem coisas que nem sempre é o que prefiro na igreja, mas por amor ao corpo maior, que é amado por Cristo, caminho com eles. Por sermos parte de um corpo, devemos promover sua unidade. Austeridade não é sinônimo de que o que pensa ou faz seja o certo, por mais que lhe possa parecer. Precisa ser precedida pela amabilidade. Temos muitos irmãos que estão chegando e precisam aprender conosco, os mais velhos, um procedimento bíblico que mostre amor e cuidado e não severidade desnecessária. Lá em Colossenses 4,6 nos diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E duas recomendações finais. Primeiro, contribuir de todas as formas que Deus nos permitir para a boa unidade da igreja, como ela se dá no meio da Trindade. E por fim, que fazer parte da igreja e sua unidade seja para mim um motivo de profunda gratidão e satisfação. Creio ser essa uma figura daquilo que teremos e seremos no céu de Deus. Então, obrigado, Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por me permitir fazer parte dessa igreja, por poder, ó Deus, ser instrumento do Senhor, por poder, ó Deus, ser alguém que opera, que contribui, que ajuda no crescimento, na edificação do corpo, por me proporcionar alegria, ensinamento, por trazer paz ao meu coração, ó Deus, por me dar uma família onde eu possa fazer parte e receber dessa família grandes bênçãos e poder proporcionar também aos meus irmãos bênçãos infinitas. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo isso vem do Senhor. É o Senhor que forma a igreja através dos redimidos dia a dia. Obrigado, então, Senhor Jesus Cristo, por permitir fazer parte desta igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus nos abençoe como corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, dê paz e cuide das nossas ações, que as nossas ações sejam assertivas para a glória de Deus. Que Deus nos liberte de orgulhos, de egoísmos, de soberbas, de falta de amabilidade. Que Deus nos dê um sentimento de corpo, de unidade,
de serviço a Deus, e que isso reflita no nosso meio de forma edificante, mas principalmente para a glória do próprio Deus. Deus nos abençoe. Amém.